E se eu te disser que aquilo que o Deus bíblico queria era um sacrifício humano e ele conseguiu isso através do Cordeiro Perfeito que a gente chama de Jesus Cristo? Isso parece muito chocante para ti? Então eu recomendo fortemente que em primeiro lugar tu ouça o último vídeo desse canal. Lá vai poder te preparar um pouco melhor para as coisas que eu pretendo desenvolver nesse vídeo aqui. E eu já vou avisando que ele vai ser assim de natureza herético, blasfemioso, e eu não falo isso querendo desrespeitar ninguém, mas é que a própria premissa do que eu vou fazer aqui é analisar o texto que a gente considera bíblico como sendo uma manipulação, como sendo uma distorção, como o narrador da Bíblia, e eu estou falando do ser inspirador daquele texto, está mentindo, está ocultando coisas, entendeu? Então, pela própria natureza disso, tudo que eu for desenvolver aqui é blasfêmia pela definição dessa religião. Então eu estou fazendo isso só porque eu vivo num mundo que esse tipo de coisa pode ser feita e porque realmente sempre foi a minha relação com isso. Principalmente porque eu tinha uma extrema dificuldade em relacionar Jesus Cristo e Deus como própria figura. A doutrina da Santa Trindade, né, esse dogma daí, foi algo que eu nunca consegui compreender. E eu acho que eu não consigo compreender porque realmente essas coisas não são conciliadas, né? Até mesmo dentro da narrativa bíblica tem brecha para perceber que Deus e Cristo não são a mesma pessoa. Então até mesmo no texto que é feito para entrelaçar os dois, supostamente, de forma indissociável, ainda ali, sem ter que simplesmente alegar coisas extra-bíblicas para fora da Bíblia, a gente ainda pode questionar se essas duas figuras são o mesmo ser e se eles estão com a mesma agenda, inclusive. Né? As 4 últimas frases de Cristo na cruz, ele está se referindo a Deus como outra figura. Tem a história do Pai, porque me abandonaste, e depois, Pai, essa noite ainda, esse dia, hoje mesmo estarei contigo, né? Alguma coisa assim, ou descanso nos seus braços, alguma coisa assim, né? Fala que está consumado também o seu próprio sacrifício, compreensivamente. Então, vamos chegar até a hora de que o que Deus queria era isso, né? O que Javé queria, que é o nome que eu vou me referir a ele aqui, porque vamos trabalhar com essa lógica. Eu não acredito que Javé seja a força criadora, eu acredito que há um Deus criador sim, um motor inicial, um ser inclusive que não precisa ter forma, não precisa nem ter ideologia, que é pleno, completo, onisciente, onipresente, eu acredito nisso. E até mesmo na narrativa bíblica dá para compreender que no Gênesis 1 é uma figura mais ou menos assim, e no segundo capítulo de Gênesis já é o Deus personificado, sabe, Javé, que algumas pessoas, para tentar explicar a diferença de por que existe duas. Tipo assim, por que Gênesis 1 fala da criação do mundo, da humanidade e dos animais, e aparentemente Gênesis 2 fala de novo as mesmas coisas? E algumas pessoas, para tentar conciliar essas narrativas, dizem que está falando 2 períodos distintos da criação, mas não muda o fato de que, na verdade, só para falar historicamente falando, a gente sabe que a Bíblia hebraica e a Bíblia, o Novo Testamento, na verdade, não foram escritos por um único autor, né? Então é um compilado de ensinamentos de pessoa com uma cultura similar. Então é bem certo que Gênesis 1 e Gênesis 2 não foram escritos para as mesmas pessoas. Então já está, sem querer, as pessoas juntaram 2 tipos de texto que revelava, que deixava claro, inclusive, que Javé, né, esse Deus que tinha uma relação muito mais pessoal com as pessoas, não poderia ser a força criadora. Porque, na minha opinião, é isso, a força criadora nem sofre culto. Ninguém cultua a força criadora. Ela só existe e os cultos que a gente tem, as relações que a gente tem com as divindades, com os seres que a gente chama de deuses, é tudo outros seres que têm seu poder, têm a sua força, têm a sua relevância, mas não são a força criadora em si, não são o motor inicial. Só que Javé tinha a intenção de se pretender a força criadora. Então nós vamos começar assim nessa relação dele com Adão e Eva, sabe? E daí vamos refletir historicamente quem teria sido Adão e Eva. Eu acredito que Adão e Eva está falando especificamente de um período de uma expansão da consciência da raça humana, que teve a ver com o envolvimento de Javé, sim, mas não era o plano dele. Digamos que saiu de controle, sabe? Basicamente, ele começou a criar aquele jardim do Éden. Logo no início do cristianismo, já tinha pensadores que achavam absurdo as pessoas que acreditavam que quando estava falando que o homem é feito do barro, está querendo dizer que é uma forma literal, e sim é alguma coisa mais assim sobre os elementos que compõem o planeta Terra também compõem nós, sabe? O nível químico, assim. É uma alegoria para esse tipo de explicação, sabe? Que se tu falar dessa forma, o ser humano é feito dos mesmos elementos que existem no planeta Terra. Isso talvez não fosse tão interessante quanto dizer que Deus criou o homem do barro, uma coisa dessa forma, entendeu? Mas é que, da mesma forma que ele dizia que achava absurdo as pessoas que acreditavam que Deus plantou o jardim do Éden da mesma maneira que o jardineiro faria. Eu também acho isso um absurdo. Na minha interpretação, essa história do jardim do Éden é uma influência espiritual, um ser
num período muito antigo, pode ser, digamos, sei lá, vou dizer 100 mil anos atrás. É um momento que já existiu o Homo sapiens, e o Homo sapiens ia começar a emigrar da África para outras regiões. E essa região do Jardim do Éden, que ela não é comprovada historicamente, até porque é um período tão antigo na história da humanidade, que a própria geografia do planeta Terra pode ter sido alterada. Mas assume-se que, se ele existiu, pode estar nas regiões da Suméria, que hoje em dia seria o Iraque moderno, né? O Afeganistão também, talvez. Essas partes aí. Mas ali na Suméria, que é onde, inclusive, da onde parte Abraão posteriormente, tudo teria ligado ali. Então eu acredito sim que Javé, ele é uma divindade que nasce ali naquele lugar. Então ele prepara esse jardim. O que seria esse Jardim do Éden? É um lugar, sei lá, que seria tentador demais para um grupo de seres humanos, de Homo sapiens, fazerem a sua cultura. É isso que é essa alegoria. É um lugar onde ele ia mimar essas figuras. Então Adão e Eva são metáforas para esses primeiros seres humanos que Javé tentaria muito fazer uma aproximação entre eles, porque a intenção dele era criar um ser humano mais capaz de cultuá-lo. E logo de cara na Bíblia isso já vai ficar evidente. Só que antes disso acontecer, acontece aquele momento que ele está descrevendo, sabe? Tem todo o processo de que ele mostra os animais para Adão e diz para Adão nomeá-los, sabe? É toda essa questão paternalista. Ele está dizendo assim, você vai ser o meu herdeiro. Ele está querendo já fazer uma influência na psique de Adão. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo literalmente um Deus material interagindo com essas pessoas. Eu penso mais na ideia da coisa da influência psicológica mesmo, sabe? Alguém que estava do lado de lá tentando entrar na mente dessa pessoa e transformar ele em algo mais capaz de cultuá-lo. Porque daí na minha visão de mundo tem até isso. Uma das razões por eu ser espiritualizado, mas não ser religioso, é que eu não sei dizer para você se as religiões ajudam mais as divindades do que a nós, entende? E aí, com isso eu não estou dizendo que elas não nos tragam coisas boas, que não nos tragam ensinamentos. Mas agora, se no final do dia quem precisa mais do culto é os deuses, os santos, os espíritos, os guias, ou nós que precisamos deles, eu não sei dizer, sabe? Então assim, Javé queria uma espécie de culto mais elaborado a seu respeito. Então ele cria esse jardim e ele coloca lá, ou sem querer querendo, né? Porque não tem como saber por que lá existia o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que é a única coisa que ele alega que Adão e Eva não poderiam comer. Que tem isso. Com o passar do tempo, por várias razões, o fruto do conhecimento do bem e do mal foi reduzido unicamente ao fruto, a uma maçã e a uma simbologia do pecado original. Mas a primeira forma de se referir a isso era essa questão. O fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus dizia que se tu comer daquele fruto, tu certamente morrerá. E daí rola o capítulo da serpente, né? Que a própria serpente é uma figura muito enigmática, muito interpretativa. Leituras posteriores correlacionam a serpente com Lilith, né? A primeira esposa de Adão. Isso não nasce no primeiro século, nasce lá no século VII, da mesma forma que vai surgir o Alcorão e coloca o diabo mais como uma ideia psicológica, mental, uma influência maligna que entrou na cabeça de Adão e Eva. Mas no texto original hebraico é colocado como uma serpente. E essa serpente, o que ela diz? Ela diz, Deus não quer que tu coma aquele fruto, porque tu vai ter o conhecimento do bem e do mal e tu vai se tornar que nem eles. E que tu não vai morrer. E realmente, assim que a Eva come o fruto, ela não morre. Então ela não morre de imediato. A outra coisa que a gente pode perceber é que de fato ela começa a ter um conhecimento do bem e do mal. E é engraçado que tão logo ela adquire esse conhecimento do bem e do mal, a relação com Deus dela e de Adão já muda. É como se a primeira relação deles fosse ter medo de Deus. Só que ele, para não jogar o projeto dele completamente fora, ele tenta dar uma salvada, né? Ele tenta abordar aquela situação. Mas, em primeiro lugar, quando Deus começa a perceber que eles estão com uma consciência mais expandida, a primeira coisa que ele nota é que eles estão se escondendo. E ele fala, por que vocês estão se escondendo de mim? Mas ele já sabia, digamos assim, o que tinha acontecido. E daí ele fala que agora que eles comeram aquele fruto, eles se tornaram como nós, né? Tem toda essa questão de como nós também, que agora eles são conhecedores do bem e do mal. É exatamente o que a serpente falou, entendeu? Ele não está negando. A serpente não falou nenhuma mentira quando a gente vê por aí. E também a ideia de que Jesus morre pelos nossos pecados. Quando Deus vai amaldiçoar Adão e Eva, ele não amaldiçoa nenhum dos dois, na verdade. Quem é amaldiçoado é a serpente. E daí ela vai ter que andar com o ventre dela pela terra, pelos restos dos dias dela. E Eva é punida. E punição e maldição é coisa diferente. Ela é punida sim com aquela história de que ela vai sentir as dores do parto. E que
ela vai ser submissa ao marido dela. Isso também te pode colocar algumas vontades desse Deus, talvez para sua ambição cultica mesmo, sabe? O que isso estava querendo dizer? Em primeiro lugar, uma coisa que eu tenho que destacar. É evidente que havia humanidade fora do Jardim do Éden. Não só tribos de Homo sapiens, como de outros hominídeos. Mas aquela tribo ali específica que Deus estava querendo criar eles para ser o cordeiro perfeito, as pessoas que eventualmente estariam oferecendo a vida dos seus próprios filhos para ele tinha que criar essa relação de dependência. Então ele fala que Eva vai sentir os dores do parto, então eu acho que é mais uma metáfora também, porque de uma forma que talvez os outros animais não tenham uma relação tão dolorosa, é talvez aumentar o nível de consciência da mulher humana durante todo o processo, sabe, as reações, o processo, a dor, ser um processo muito mais desgastante. Isso para não ir para uma fabulação muito fora da realidade, eu vou ficar só andando aqui um pouco no aspecto da plausibilidade mesmo, sabe? E a questão de submissão, sim, ele queria criar uma estrutura que a gente define como patriarcal, sabe? Tá dizendo ali especificamente que a mulher tem que ser submissa à vontade do homem. É bem diferente, inclusive, da criação do primeiro capítulo de Gênesis, sabe? Essa relação da mulher vir depois, de vir da costela do homem, e desse momento da punição dela englobar essa ideia de ter que ser submissa ao marido. Mas o homem, por outro lado, ele também é punido. Ele não é punido diretamente porque quem é amaldiçoado é a terra. Então é isso que é importante se atentar. Não tem nenhum pecado para a humanidade estar pagando, se vocês forem pensar por essa lógica. Amaldiçoado foi a serpente e amaldiçoado também foi a terra. Adão e Eva estavam sendo punidos por esse contexto, mas eles não foram amaldiçoados. E daí também a gente tem que se perguntar uma coisa, que daí também fica evidente, vai entrelaçar com o meu raciocínio, claro, mas nesse momento ainda, Adão não poderia comer animais. E é óbvio que existiam animais no mundo. Então assim, é como se Deus estava criando uma espécie, ele estava tentando criar uma parte da raça humana que seria praticamente vegetariana e assim muito menos agressiva. Porque assim que eles adquiriram essa consciência e perceberam que estavam nus, tem outra situação. Nem todo ser humano se importa de estar pelado. E no momento que essa coisa estava acontecendo, era um momento que existiam muitas tribos aí andando pelados, sendo caçadores-coletores. Quando tu começa a compreender o período histórico do planeta Terra que está desenrolando esses feitos, é muito mais fácil entender como um Deus tentando criar um público específico que vai idolatrá-lo, até porque a Bíblia é inteiramente sobre isso, sobre submissão, sobre acatar as ordens, sobre não discordar, sobre não se impor, sabe? A Bíblia é o tempo todo sobre isso. E da mesma forma que Deus tinha dito que as pessoas, ele tinha alegado que se Adão e Eva comessem daquele fruto, que era o único fruto que eles não poderiam comer, eles morreriam. E daí isso leva algumas pessoas a acreditar que as pessoas eram imortais. Mas elas ainda não eram imortais. O que poderia torná-las imortais é outro fruto que tinha dentro do Jardim do Éden, que é o fruto da imortalidade. Esse fruto passa a ser proibido para os seres humanos depois que eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então assim, até dentro do texto da Bíblia dá para dizer que Deus, se ele não está deliberadamente mentindo, ele está manipulando, porque ele dizer que se tu comer do fruto, claramente tu vai morrer. Não, tu não vai morrer, tu vai morrer daqui a muito tempo, e aquele tempo praticamente era o tempo que Adão e Eva iam morrer de qualquer forma. Isso, claro, respeitando a teologia bíblica. Eu não estou dizendo que realmente as pessoas viviam 900 e poucos anos, que nem Adão e Eva viveram, mas eu quero dizer que assim, antes de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva também morreriam no mesmo período, a não ser que eles comessem o fruto da vida eterna. Então assim, Deus fez questão de não explicar a natureza daquilo de lá para os seres humanos. E a inclusão da serpente também questiona essa questão de onipresença, onipotência. Por que haveria dentro do Jardim do Éden algo que poderia sabotar os planos de Deus, a não ser se ele não fosse Deus, tá ligado? Para ter alguém ali capaz de convencer a Eva a fazer algo que talvez essa pessoa já tivesse feito. Eu estou chamando de pessoa para representar mesmo como Lilith, alguma coisa, sabe? Alguém que já tinha comido aquele fruto e sabia do que estava falando, que disse, olha, se tu comer, tu não vai morrer, e tu vai ter o conhecimento do bem e do mal, vai ficar igual a Deus. Não contradiz as palavras do Criador, entendeu? A serpente não contou nenhuma mentira sobre essa ótica. Mas o ponto é, o texto é escrito, obviamente, para tu interpretar Deus como algo inquestionável. Mas se tu tiver uma mente aberta, uma pessoa do mundo moderno como eu, não é muito difícil para mim enxergar esse cara como alguém que está querendo controlar, manipular a raça humana. E daí nós vamos pro momento da expulsão do Jardim do Éden, né? Eles são expulsos, é colocado um querubim com uma espada flamejante para proteger lá a árvore da vida eterna. Adão e Eva, eles vão viver perto do Jardim do Éden. É nessa divisa entre o Jardim do Éden e o resto do mundo que Adão e Eva vão viver. E Deus aí já fez roupa para eles,
Porque daí já coloca um monte de coisa que a Bíblia não... Se Deus fez uma roupa para eles e a gente não vai apelar para roupas mágicas, espirituais, nós temos que entender que quem é que matou esses animais, se aparentemente Adão e Eva não tinham permissão para matar? Era Javé, sabe? Era Deus que era assim, dentro daquele mundo que já estava acostumado a matar, sabe? Ele que já tinha matado animais, daí eu não tô dizendo que ele matou fisicamente, entendeu? Mas é para entender a metáfora. Ele que tinha o conhecimento do que tu faz com um animal, e ele fez roupas para esses seres humanos que provavelmente foi feito de pele. Como é que tu faz roupa se não com pele, sabe? Então ele fez roupas de pele de animais e deu para eles. E daí vamos ver a descendência deles, Caim e Abel. Caim nasce como uma pessoa completamente assim, insubordinada, então definitivamente não seria o cordeiro perfeito que Javé quer. E olha a função dele, ele vai ser o primeiro agricultor no mundo pós a terra amaldiçoada, que Deus, para criar essa população submissa a ele não abortou o plano dele. Quem será que colocou a fruta do conhecimento do bem e do mal lá? Será que já estava lá naturalmente? Será que é algo que, por Deus não ser algo material, ele não poderia lá arrancar? E estava lá e ele tipo assim, porra, o que eu posso fazer? Eu vou ter que correr esse risco, mais ou menos isso. Só que daí chega a serpente, que também não estava nos planos dele. Tudo isso implica um Deus falho, entendeu? Não tem como a narrativa bíblica sustentar conforme tu vai colocando essas lógicas mais críticas. Ou é um Deus falho, ou está acontecendo exatamente como Deus queria. Não tem outro plano. Ou a queda é proposital e ele queria que as pessoas comessem para poder humilhá-las, e daí de qualquer forma é manipulação, ou ele é falho e daí a Bíblia inteira é uma mentira porque ela é construída sobre essa narrativa de um Deus que está dizendo que não erra, sendo que obviamente ele erra, sabe? Ele pega e humilha Adão, né? Ele fala que vai ser difícil o teu alimento, o teu sustento, aqui tu sempre teve tudo, sabe? Tu sempre viveu bem bom aqui às minhas custas, e agora tu vai ter que ralar duro nessa terra, que vai ser a pior terra do mundo, tu não tem ideia de como é difícil fazer alimento de agora em diante. E também deixa bem claro que eles não podiam comer carne, porque cada um se revoltava com eles e dizia, eu vou comer peixe, eu vou comer carne. Deixava bem claro que ele já tinha sido doutrinado a comer só frutas, verduras, ele tinha virado vegetariano, sabe? Mas basicamente isso. E daí então, Caim é o primeiro agricultor dessa terra difícil. É o cara que sabe-se lá a dificuldade que ele tinha, e na hora de ele oferecer as coisas para ele e o irmão dele vão oferecer para Deus as coisas que eles produziam, e também nunca é explicado na própria Bíblia, não diz assim, não mostra Deus dando uma ordem. Então, de onde é que já existia esse costume de tu oferecer coisas para os teus deuses, entende? Então, é perceptível que Javé não é o criador do mundo e ele só estava existindo numa estrutura que já existia, e que existe pessoas fora do Éden. Tudo isso, conforme tu mais reflete, mais óbvio vai ficando, mais evidente vai ficando. Então, já existia essa cultura na cabeça das pessoas que tu sacrifica coisas, que tu oferece coisas para deuses. E na Bíblia é dito também que Deus preferia as oferendas de Abel, não por causa da qualidade da oferenda, mas pelo que estava no coração de Caim e Abel. E eu vou dizer para vocês, eu acho que isso é uma mentira deliberada. Eu acho que ele preferia sim a oferenda de Abel, que era o quê? Era animais. Era sangue, era carne e gordura. É dito, até no texto hebraico antigo, é dito que ele recebeu o primeiro filhote que nascia recém-nascido, então é um bebê animal recém-nascido, e a gordura do animal que era extraída também dele. Então assim, ele queria se alimentar das coisas que, para quem conhece religião de matriz africana, por exemplo, a gente sabe do valor do sangue. Então ele estava exigindo sacrifício, e ele gostava mais, sabe? Então assim, e ele criou essa dinâmica, ele sabia onde ele ia parar. Ele sabia que Caim tinha um trabalho mais difícil, mais estressante, mais dificultoso, árduo, trabalhoso, que ele fez para ser assim. Ele castigou o pai de Caim, entendeu? Com o DNA da submissão, da humilhação. Só que Caim, por acaso, por ironia do destino, ele não nasceu submisso, ele nasceu indômito, tá ligado? Ele nasceu assim, sentindo que ele estava vivendo uma injustiça, e obviamente era uma injustiça, ainda mais quando tu levar em consideração isso que eu estou falando. Na própria narrativa bíblica, eu acho que dá para levar Deus como um pouco de injusto, só que quando tu inclui isso que eu estou falando, que na verdade não, ele gostava mais da oferenda de Abel, porque ele gostava do sangue dos animais, da carne dos animais, que era proibido para os seres humanos, inclusive. Os seres humanos não, né? Para essa tribo específica, para esse grupo, era proibido. Inclusive na expulsão de Caim do paraíso, que daí também ele não estava mais no paraíso, ele estava na beirada do paraíso, mas ele tem que ir para mais longe ainda. É dito na Bíblia também que ele encontra outros povos. Quem eram esses outros povos, entendeu? É evidente que tinha gente fora do Éden. E essas pessoas eram o que nós chamamos de pagãos, sabe? Pessoas que cultuam outros deuses. E Caim se une com uma mulher pagã, ele tem vários filhos, e é da descendência de Caim
que surge um monte de coisa, como por exemplo a metalurgia, os instrumentos musicais, isso também é narrativa bíblica inclusive, mas tem muita tradição hebraica que não está na Bíblia que confirma essa história. E isso na verdade confirma também as narrativas de vários outros lugares, mais uma vez falando de religiões de matriz africana. Quem conhece essas divindades sabe que, sei lá, Ogum é considerado o agricultor, o ferreiro da África, sabe? É o Deus que ensinou para aquelas populações como trabalhar com metal, como trabalhar com agricultura, entendeu? Então a narrativa bíblica está realmente falando isso, que tipo assim, essas pessoas que tinham sido expulsas do paraíso estavam se relacionando com várias outras populações que já existiam, que já deviam cultuar deuses e que estavam recebendo coisas de seus deuses, dons, dádivas, técnicas e conhecimentos. Só que não era isso que Javé queria, não era isso que ele queria transmitir também. Ele queria criar o Cordeiro Perfeito, e ele tinha paciência, inclusive, porque ele devia saber do seu poder também, ele sabia, tipo assim, quando eu precisar reestabelecer a ordem dessa região do mundo, não do mundo inteiro, mas quando eu precisar reestabelecer a ordem da Suméria na Marra, eu consigo, então eu vou deixar essas outras populações crescerem, até porque ele não poderia impedir, sabe? Os outros deuses também estavam fazendo o seu, os outros deuses também estavam querendo ser cultuados, ser adorados, os outros deuses também estavam criando razões para sobreviverem e receberem um culto mais elaborado. E daí veio o terceiro filho de Adão e Eva, que ele já tá, tipo assim, ele já perdeu 2 filhos. Um morreu, o outro foi expulso. Então esse terceiro filho, eles estão muito querendo que seja o filho que tipo não vai desagradar a Deus. Eles estão tipo assim, por favor, filho, seja aquele que honra o nosso patriarca, que ainda não tem aliança. Inclusive esse daí é o primeiro que a Eva declara, que Sete vai declarar o nome de Javé. Sabe? É o primeiro que do nascimento ele já é incumbido com essa função. E realmente é da linhagem de Sete que vai vir quem? Noé. E daí Noé, assim, para mim o evento do dilúvio, ele é um evento que ele pode ter sido histórico, só que localizado. Então pode ter sido uma enchente devastadora na região da Mesopotâmia, ou até mesmo do Levante. Eu não sei do quão poderoso era Javé. Por que eu vou levantar a opção do Levante? Porque essa história do dilúvio que inundou o mundo e que foi necessária uma arca, que a arca foi construída graças a alerta de divindades, de deuses, seres sobrenaturais, e através dessa arca uma população, um grupo de família específico sobreviveu e ele conseguiu repopular o planeta. Essa narrativa existe, que eu conheço pelo menos em 3 lugares do mundo, que é na Grécia, na Suméria e narrativa bíblica. São todas regiões do Levante. A Grécia é o mais longe que vai, mas ainda assim não é tão longe quanto, sei lá, nas Américas. Né? Nas Américas eu não conheço um dilúvio dessas proporções. Então tem grandes chances, na minha opinião, de ser uma história pré-histórica do Levante. E que tem algum embasamento histórico, sim. Então eu acho que Noé é essa metáfora, sabe? Ao longo de, daí dezenas de milhares de anos, foi rolando essa expansão das outras sociedades, das outras culturas, toda essa questão também de Nefilim, gigante, essas coisas que eu não vou entrar nesse vídeo para não entrar em outros temas além da agenda de Javé, de querer sacrifício humano. Só que daí então, Noé é quando ele pensa, pronto, a partir desse aqui eu consigo chegar até Abraão, e Abraão eu consigo chegar até o Cordeiro Perfeito, que basicamente era o que ele queria. Não é quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício a Javé também. E da onde que vem essa inspiração, da onde que vem? Ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer, sabe, é aquilo de lá. Aí ele sacrifica um animal, né, em holocausto, que quer dizer queimar o animal. Javé fala, tá no texto bíblico dizendo que ele sente a doçura daquele sacrifício, então ele não nega que ele gosta que matem animais para ele. E daí, naquele momento, é como se ele percebesse que, tipo assim, olha, eu vi como é que o mundo tá, aquela ordem do povo meio assim, meio pacífico, meio riponga, não come carne, só come planta e fruta. Esses caras vão ser devastados e destruídos no mundo que os outros deuses já começaram a organizar, sabe? Porque toda a descendência de Caim, que é pagã, na própria mitologia bíblica, são os caras que fizeram a cidade, fizeram a estrutura, foram os caras que fizeram o mundo sair de controle de acordo com a visão do Deus bíblico. Então, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele fala para Noé que a humanidade vai ser o terror de todos os animais. Então é ali que a gente percebe que a gente pode começar a matar e triturar e comer tudo que a gente quiser. É ali que Deus libera mesmo depois do dilúvio. É ali que ele diz que não vai mais amaldiçoar a terra, não vai ter mais alagamento, entendeu? Tipo assim. E eu acho que com certeza isso já mostra ele começando a influenciar a mentalidade do povo hebreu a ser mais belicoso, a ser mais adepto à guerra, a matar,
porque já era um momento do mundo que era jogo tipo assim, olha, eu fiquei muito tempo nessa comunidade mais pacífica porque eu queria que eles não saíssem do meu colo, só que daí um monte de outra estrutura mais elaborada, com mais capacidade de poder e destruição aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o homem certo, que eu acho que é o cara que vai manter a linhagem mais submissa a mim. O resto eu vou mandar um grande dilúvio para atrasar, retardar essas outras culturas que estavam despontando. E daí agora eu vou fazer o possível para um grupo que está comigo ser mais belicoso, matar mais gente, expandir mais, ter mais assim... Porque pensa que nisso daí não existia nem Israel, entendeu? Então Javé não tinha nem entregado a terra prometida, porque não existia nem Abraão, obviamente. Abraão vai nascer, sei lá, uns 8.000 anos depois de Noé. Aí vamos acelerar para a história de Abraão. Esse vídeo aqui eu poderia estender para falar de outras culturas também, sabe? No sentido de chegar até o islamismo para continuar com o cânon de Javé, mas eu vou chegar só na figura de Abraão e depois correr até Cristo também para justificar essa visão, sabe? Utilizando, como vocês viram, passagens da própria Bíblia, sabe? Eu posso citar também a questão da humanidade desenvolvendo a Torre de Babel, sabe? Ali não tem nada, tipo, não tem nada além da palavra de Deus contra ela, sabe? Não tem nada ali falando que, tipo assim, a gente só pensa naquela frase da arrogância, da audácia, de querer enfrentar Deus. Mas eu penso por outro lado, é Deus vendo a humanidade despontando e ele mesmo fala assim, se eles terminarem essa torre não vai ter nada que eles não possam fazer. Aí o que ele faz? Ele detona a torre, né, com aquela coisa de confundir os idiomas. Então assim, mostra realmente alguém querendo impedir o progresso, querendo impedir o avanço, querendo impedir que as pessoas tomem o controle da própria vida, sabe? Alguém que está sempre constantemente fazendo a manutenção da ignorância, se te for parar para pensar de uma certa forma, sabe? E daí chega na figura de Abraão, que é o cara que ele consegue botar os genes da submissão que ele queria, que quando ele convence Abraão a matar o próprio filho. E daí tem um monte de gente que tenta salvar essa passagem, tenta explicar como isso, alguma coisa positiva não é que ele estava querendo testar. Ele tipo assim, olha, é a mesma história de Adão e Eva. Só que o primeiro filho de Adão e Eva é Caim, que é o cara que eu não tinha qualquer chance de controlar ele. Eu tentei manipular ele, tentei fazer ele se sentir errado e culpado, enquanto obviamente eu estava preterindo ele, sabe? Obviamente eu preferia Abel, não por honra, não por mérito, mas porque Abel me dava aquilo que eu queria e ele nunca poderia me oferecer nada que eu queria. Ele só tinha repolho, alface, tomate e nada disso me agrada. Então assim, ele colocou o cara numa posição que levaria até o primeiro sacrifício também humano nesse sentido, porque não foi a ele, mas foi por causa dele e também, sabe, derramou sangue humano naquela terra, sabe? Derramou sangue humano no lugar que ele continuou habitando. Então isso daí pode ter sido bom para ele mesmo, sabe? Ele pode ter se alimentado dessa violência fraterna. Pode ter sido feito parte do plano dele. Mas aí quando chega Abraão e ele promete um monte de coisa, é Abraão que faz a primeira aliança mesmo. Ele começa a exigir um monte de coisa. É Abraão que recebe o direito de colonizar Israel, sabe? Então assim, até na narrativa bíblica, os judeus admitem que lá não é o povo dele, não é a terra natural deles. E não era mesmo, eles tinham nascido na Suméria. Só que já tinha essa ideia de que eles têm essa terra prometida, que historicamente já tinha dono, entendeu? Então, e daí Abraão recebe o comando, mata o teu filho, e ele aceita, sabe? O fato de Deus não ter deixado ele até o final é indiferente, porque a parte biológica, sabe, já tinha acontecido, o gene da submissão já tinha sido criado. Ele tomou a decisão, vou matar o meu filho para o meu Deus, que era isso que importava para Javé, tá ligado? E não que ele nunca tenha recebido o sacrifício humano, porque esse período daí, olha só, de Noé para cá aconteceu um monte de coisa. Então talvez ele tenha sim recebido sacrifício humano nesse período da pré-história suméria, sabe? Isso é pré-história. Quando Noé sai, é antes de Baal ainda, por exemplo, sabe? Antes de Baal que Javé acusa ele, ele aceita sacrifício humano. Pode ser muito aquela coisa que a gente fala no mundo moderno, acusa os outros de estar recebendo aquilo que tu recebe. E talvez sacrifício humano era isso, era uma entidade muito poderosa, sabe? Não é um Deus qualquer que consegue convencer tu a matar o teu primogênito, ou qualquer pessoa que seja para glorificar ele. Então, Javé estava nesse mesmo esquema, ele não é um alienígena. Ele nasceu junto com esses outros deuses, ele estava querendo ocupar espaço que era ocupado por esses outros deuses também. Então, pode ser que Abraão não era nem a primeira vez que ele queria um sacrifício, mas é só que, tipo assim, agora ele já tinha entendido a lógica do sacrifício, ele já tinha entendido que, eu preciso de sacrifício do animal recém-nascido porque é o animal mais puro. Então, um ser humano puro, perfeito, que podia pecar e não peca, que podia errar e não erra, que podia maltratar e não maltrata, esse ser humano vai ter o sangue mais doce, vai ter o sangue que vai me empoderar mais, vai me fortalecer mais, vai ser o auge do sacrifício.
Só que ele tinha que fazer, não ia ser fácil também. Como queria criar uma narrativa que, tipo assim, o povo que ia enxergar essa pessoa ia aceitar a morte dele, ia oferecer ele para a morte, e mais do que isso, e se essa pessoa fosse alguém que pode escapar da morte, o que Javé poderia fazer para evitar que essa pessoa escapasse da morte? E é por isso que eu comecei esse vídeo citando as frases que Jesus estava falando na cruz, sabe? Porque ali basicamente as últimas palavras dele em vida, ele está se colocando como separado de Deus, ele está dizendo que foi abandonado, e que ele consumou, seja lá o que Deus queria, e que ele vai ir para o paraíso. O que a gente pode assumir disso? Existe um Deus, que Jesus vai se encontrar com ele, mas não necessariamente os dois são a mesma coisa. E ele também não quer dizer que ele não tenha se sentido abandonado e que ele não estava consumando um ato de sacrifício. Então o que eu teorizo hoje em dia, o que eu acredito hoje em dia, e assim, é algo que desde quando eu era criança, como eu comecei esse vídeo aqui falando, eu achava muito difícil interpretar Jesus e Deus como a mesma pessoa. A conduta do Deus do Antigo Testamento não bate com a doutrina de Jesus Cristo, sabe? E as próprias poucas interações. E Jesus costuma se declarar Deus para os outros. E é mais comum nos momentos que ele está, tipo, refletindo de forma intrapessoal, esses diálogos dele. Aqui também não tem as palavras escritas por ele. Então eu estou falando o que eu acho, mais ou menos, sabe? É como se Jesus, diante do público, para ele é mais fácil dizer que é Deus mesmo. Mas agora, no seu íntimo, eu acho que ele não tinha certeza se os dons dele, se as habilidades dele eram frutos dele ser Deus, ou se ele só era uma pessoa com outras capacidades. E ele não tinha, mais do que isso, ele não tinha certeza se esse cara que falou com ele a vida inteira era o Deus Criador. Só que conforme ele vai achando isso, ele não pode confrontar esse Deus de forma clara. Ele não pode chegar para esse Deus e dizer assim, eu sei que tu não é o dono do mundo. Ele só começou a fazer as coisas do jeito dele. Ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Pacífico, calmo, com umas mensagens que não tem muito a ver com o que Moisés fez, porque Moisés teve que barbarizar, sabe? Como eu disse, Moisés já é um cara que vem depois de Abraão, já é depois de Noé. É quando Deus tinha aceito que ele ia precisar de uma pessoa mais belicosa para se forçar. E Jesus começou a vir com esse papo mais riponga de novo, tá ligado? Começou a vir com esse papo, não, vamos bater nos caras, vamos dar outra face. E daí Deus começou a se incomodar com ele, Deus começou a pressionar ele. Faça o que tem que ser feito. E ele começou a dizer, eu não vou fazer na marra, tipo, eu tenho poder, eu posso, olha só, tipo, corta meu braço fecha. Eu posso te manipular, assim, poderes mágicos afetam a tua percepção do mundo, agora tu acredita em mim. Eu tenho esses dons, eu posso fazer essas coisas, mas vamos fazer na calma, com amor, com diálogo, retórica, conversando, sabe? Não vamos impor nada. E daí o cara se irritou, ele se irritou com esse processo. O que ele queria, até porque o que ele queria mesmo era a morte de Cristo, era o sacrifício de Cristo, era o sangue de Cristo. Então ele pega e ele fala, olha só, tu vai morrer por mim, né? Ele não falou assim claramente, eu estou explicando o objetivo dele. Obviamente que na Bíblia mesmo mostra como que ele convence, né, entre aspas, como que Deus convence Jesus a aceitar a morte. Os apóstolos tentam evitar que Jesus morra, e Jesus acusa os apóstolos de ser o diabo, entendeu? Deus cria o diabo como uma ferramenta, até porque isso também é a função da Bíblia. O diabo, na própria noção da Bíblia, o diabo é um aliado de Deus, assim, que todas as coisas, todos os tormentos que Jesus sofre, o diabo só fez porque Deus deixou ele fazer. E pode ver que Cristo fala que as pessoas que querem manter ele vivo são o diabo, entende? Então Jesus estava num processo muito complicado, sabe? Ele estava acusando as pessoas que queriam manter ele vivo de ser o diabo, porque ele tem que morrer? O que foi dito para... O que Deus falou para Jesus acreditar que ele tem que morrer? Aí, no cânon católico, é aquela história de que ele morreu pelos nossos pecados. Mas como eu expliquei para vocês, não há pecado para a gente estar pagando. A serpente virou serpente, e depois que Jesus morreu, a serpente não voltou a virar outra coisa. As cobras ainda existem aí no mundo. E as dores do parto ainda estão aí. Tirar alimento da terra continua sendo difícil, e se ficou mais fácil ao longo do tempo foi por avanços tecnológicos, sabe? Não foi porque Deus reverteu a terra a seu estado de fertilidade natural. Não mudou nada. A única coisa que inventaram é a história de que ele morreu por nosso pecado e agora a gente está todo mundo salvo, sabe? Mas assim, isso daí é teologia bíblica, entendeu? Na prática não mudou nada, os pecados continuam aí, o mundo continua exatamente o mesmo depois da morte de Cristo. Talvez não tenha mudado para Javé. Talvez Javé tenha conseguido o poder que ele precisava para continuar tentando se impor como Deus absoluto.
e viver para sempre, sabe? E até conseguiu se ocultar como Deus e essa história de um monoteísmo. Quem sabe o plano dele deu super certo. O que não deu certo é o fato de que as pessoas começaram a cultuar Cristo, né? Aí vai, por isso que eu falei que tu deveria ter assistido o meu último vídeo. Mas mais ou menos o que ele queria era que Cristo morresse, entendeu? E só para completar, eu vou dizer o que eu acho que ele falou. Eu acho que ele ameaçou fazer barbaridades com a humanidade. Eu acho que ele falou para Jesus, olha, se tu não aceitar morrer bem quietinho, sofrendo mesmo, devagar, e teu sangue escorrer e verter por mim, pra mim, do jeito que eu quero, eu gosto, eu preciso, do jeito que ele tinha que ser, tipo, o povo dele mandou ele pra morte, entendeu? Ele não foi assassinado, não chegou alguém por trás e pegou e enfiou uma faca nas costas de Cristo. Não foi assim. Ele foi, enfiaram uma lança dele e deixaram o sangue dele escorrer, verter. Ele foi sacrificado. E quem mandou ele pro sacrifício foi o próprio povo dele. Entendem? Só que não ia ser assim se não tivesse tido toda essa maquinação, toda essa questão política mesmo, emocional, essa pressão psicológica, sabe? Tem toda a questão de que rolou na vida e adolescência de Jesus. Quem sabe Jesus estava saindo do rumo. Quem sabe Jesus ia ser uma espécie de herói pagão super poderoso, tá ligado? Um Hércules da vida. Só que Deus não estava disposto. Ele estava tipo assim, não, é esse cara daí que eu preciso. É esse cara que vai ser o Cordeiro perfeito. Então ele fez muita coisa. Foi atrás de Jesus no deserto, mandou o diabo, mandou o caramba. Quem sabe ele atormentou tanto Cristo que Cristo voltou daquele jeito. Sabe? Voltou pregando, porque é isso, na própria narrativa bíblica foi falado. Cristo não foi a vida inteira um cara falando de arrependa-se porque o reino de Deus está chegando. Ele pode ter sido, sei lá, sofrido pressão psicológica para acreditar que o fim do mundo estava perto. E se ele não fizesse algo para salvar as pessoas antes do fim do mundo, as pessoas iam morrer em pecado e ia ficar o resto da vida sofrendo, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, na minha visão, é um verdadeiro vilão, sabe? E Jesus é um herói mesmo, sabe? Jesus é um herói e Deus um vilão nessa narrativa. Então ele é um cara que, mas ele acabou ganhando, entre aspas, né? Não ganhou porque, graças a Deus, a história de Cristo é tão dramática que acabou comprando o coração da humanidade e a humanidade acabou adorando ele, que não era o objetivo desse Deus, entendeu? Ele acabou levando tão longe, o martírio de Cristo foi tão brabo que acabou conquistando as pessoas, digamos assim. Mas é mais isso, uma pessoa que foi perturbada, assustada, ameaçada, coagida, disse que se tu não for fazer aquilo que eu te mandei, eu vou acabar com o mundo. Que na cabeça de Cristo nem precisava ser o mundo inteiro, precisava ser só a região do Levante, que era o que ele conhecia. O Egito, a Grécia, a Península Arábica e Israel, obviamente, né? O que era a antiga Suméria, que era a Pérsia. Era esse mundo aí que Jesus vivia. Então, para ele, se ele achava que esse mundo inteiro ia sucumbir com fogo, lava, meteoro, enchente, furacão, que Deus ia devastar tudo aquilo se ele não fizesse a função dele, ele já voltou do deserto já programado para isso. Ele sabia, bom, eu tenho que morrer em tal lugar, em tal momento, então eu vou fazer fazer um speedrun aqui, eu vou levar a minha mensagem, e não era a mensagem de Deus, essa mensagem que Cristo estava levando talvez seja a mensagem dele mesmo, porque ele vem para acabar com a antiga aliança, entendeu? Então ele vem para subverter. Se a antiga aliança era a vontade de Deus, a vontade de Javé, ele está subvertendo aquilo. E talvez até Deus demorou um pouco para perceber, porque nessa narrativa que eu estou colocando, Deus não é a força criadora, ele é só uma divindade espiritual super poderosa. E daí, quem sabe, até ele demorou um pouco para perceber que Jesus estava ferrando. Então, mas como ele precisava que Jesus fosse oferecido como sacrifício, ele também precisava influenciar outras comunidades. E ele fez. Aí ele fez essas comunidades saduceus, fariseus, esses grupos aí que na Bíblia mesmo são os caras que não gostavam de Jesus, Javé que influencia eles a fazer o que tem que fazer. E daí a conivência do Império Romano é isso também, sabe? É criar uma estrutura que Jesus vai ser morto numa situação específica. Ele vai ser sacrificado, vai ser morto na frente de multidões. Entendem? Só que foi um grande teatrão, porque já tava no mundo que, tipo assim, esse Deus não era absoluto, tá ligado? Então se as pessoas fossem, vamos matar Jesus para Javé, não ia dar tão certo. O Império Romano estava aí com a sua própria religião, sabe? Javé não era o dono do mundo nessa época. Então ele criou essa grande história, essa grande artimanha e conseguiu o que ele queria. O sacrifício humano perfeito, o homem perfeito, sem pecado, virgem, vamos supor que ainda estava virgem, porque toda essa história do sangue virgem é mais valioso. Então, sabe, o homem virgem, o homem mágico, o homem que poderia ter escapado da morte e que não o fez, talvez porque ele acreditou na história desse Deus.
E talvez esse Deus era capaz de punir mesmo, sabe? Talvez Jesus realmente morreu por nós, se tu for parar para pensar. E quando eu digo por nós, talvez seja eu e tu, seja as pessoas lá do Levante mesmo que teriam morrido se ele não tivesse aceitado tudo que Javé queria. Mas ele aceitou, sangrou por ele, esse Deus se alimentou desse sacrifício e talvez de lá para cá, esse sacrifício ainda tenha acontecido, entende? Talvez de lá para cá, todas as pessoas que mataram em nome do Deus abraâmico ainda estejam matando por ele e para ele. Só não é mais o sacrifício que era antes realmente, que eu acabei de argumentar aqui que o sacrifício voluntário é o mais valioso, mas talvez realmente Jesus era tão... Foi tempo, tipo, ele demorou mais de 10 mil anos, sabe? Ele demorou, sei lá, 100 mil anos para conseguir o Cordeiro Perfeito, então talvez agora que ele precise não é tanto aquilo de lá, tá ligado? Tanto é que ele reformulou, né? Ele criou o islamismo depois para criar uma nova forma de adorar ele e tudo mais. Eu não acho que nenhuma pessoa cristã ouviria tudo isso, mas eu acho que se ele ouvisse, as visões de mundo dele ficariam abaladas, porque eu realmente acredito que as coisas são assim, tá ligado? Eu realmente acho que o Deus abraâmico é um vilão, e é por isso que eu não me importo de falar contra ele, sim. Eu acho que ele mentiu, manipulou, distorceu, ocultou certas coisas, que se tu olhar com atenção, tu consegue perceber exatamente isso que eu falei. E Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Jesus é muito mais amigo da raça humana do que Javé jamais foi, e o objetivo dele sempre foi isso, ser cultuado, ser adorado, receber sacrifícios humanos, receber sangue. E até onde eu sei, até hoje em dia, muita gente mata em nome desse Deus abraâmico. Quer ele queira isso ou não, eu não sei, mas talvez ele queira. Mas então é isso aí. Quem viu esse vídeo até o final, espero que tenha curtido. Deixa um like, se inscreve no meu canal se está assistindo no YouTube. Deixa um like e passa a me seguir se está assistindo pelo TikTok. Valeu!